Boa noite, meu povo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando mais um Papo do Extra. Você é muito bem-vindo para a gente conversar sobre o tema da alienação fiduciária, se é possível uma compra e venda de um imóvel que foi entregue, dado em alienação fiduciária. O que vocês acham? Então vamos conversar sobre esse assunto. Você que já nos segue, escrevam aqui para nós, falam, se já são alunos do projeto Estudos Notariais Registrais. Lembrando que a gente está com um site novo, estudosnotariaisregistrais.com, Instagram, @Estudos Notariais, Instagram da Escola de Minutas, @Escola de Minutas, do RCPN na Prática, @RCPN na Prática, meu cartório treinado, @meu cartório treinado, muitas iniciativas. Perfil pessoal do professor Davi Camboim, @Davi S. Camboim. Gente, vamos ao que interessa? Posso lavrar escrituras de compra e venda de imóvel dado em alienação fiduciária? Gente, tudo aquilo, isso em relação aos contratos de uma forma geral, inclusive uma das disciplinas que a gente está pagando lá na Universidade de São Paulo, todos os negócios que não tenham forma proibida em lei, ou todos os negócios que de alguma forma possam obedecer os requisitos do negócio jurídico previstos lá no artigo 104 do Código Civil, eles podem ganhar alguma forma. Paulo de Olímpia. Muito bom, Paulo. Bom tê-lo aqui. Luciné e todos os demais. Então, ele pode ganhar forma jurídica, a forma de um contrato formalizado, seja na forma particular ou na forma pública, não é? Então, em relação ao nosso tema de hoje, posso lavrar escrituras de compra e venda de imóvel dado em alienação fiduciária? A resposta é sim, mas com os devidos cuidados. Quais são eles? Quando o tema é alienação fiduciária, gente, alienação fiduciária da propriedade imobiliária, nós sabemos que isso é regido pela Lei 9.514 de 97, não é? Que trata sobre o sistema financeiro de habitação e regula e traz as diretrizes, além de outras providências, para a alienação fiduciária da propriedade imobiliária. E lá, artigo 29, salvo engano, está dito. Boa noite, Maria Helena. Está dito que caso aquele devedor fiduciante que adquiriu uma propriedade imobiliária e a entregou, ou não necessariamente, não é? Ele já tinha uma propriedade imobiliária e entregou a um credor fiduciário, caso ele queira transmitir aquilo que ele tem, que são os direitos de aquisição, para outrem, ele deverá existir a anuência desse credor fiduciário, não é? Porque o que é alienação fiduciária? Coçando as costas aqui. O que é alienação fiduciária, gente? É uma garantia, não é? Que busca garantir uma obrigação principal. Em relação aos bens imóveis, ela é regida pela Lei 9.514. Existe um credor fiduciário ou um outro agente, nos termos da Lei 14.711, que não necessariamente vai ser um credor, mas ele vai figurar como um fiduciário, um agente de garantias, uma figura nova no nosso ordenamento. Aquele que é titular de um bem e o entrega em garantia fiduciária por meio de uma alienação fiduciária, ele perde aquela propriedade plena, ele passa a ter
os direitos, a expectativa de aquisição da propriedade plena, existe ali uma propriedade resolúvel, uma propriedade fiduciária, existe a posse direta por parte daquele devedor, aquele que entregou o seu próprio bem ao credor fiduciário, existe uma posse direta, mas não existe uma posse indireta. Essa posse indireta vai pertencer àquele credor fiduciário ou, agora, nos novos termos da Lei 14.711, a esse agente, essa outra pessoa, não é? Pois bem, mas a situação mais comum com a qual a gente se depara é o sujeito adquiriu um imóvel por meio de compra e venda, e para a aquisição desse bem imóvel, ele contraiu um empréstimo, um mútuo com a Caixa, por exemplo, e entregou esse próprio imóvel para garantir essa obrigação, garantir esse mútuo, essa dívida. Então, ali, ele tem os direitos, a expectativa de ser proprietário pleno desse imóvel, mas esse sujeito, gente, nos procura porque ele agora conseguiu um comprador para o seu imóvel, existe lá o registro de uma alienação fiduciária, ela não foi cancelada, e aí a gente pode fazer ou não essa escritura. Já comecei o nosso encontro dizendo que sim. Ó, quem estiver aqui, tira foto do nosso encontro, posta no seu Instagram, marca @estudos notariais para a gente repostar, beleza? Então, ele nos procura para que a gente lavre a escritura em favor desse novo adquirente, não é? Desse novo adquirente. Já disse que é possível, e como é que a gente vai instrumentalizar isso, gente? Existem algumas formas de instrumentalizar. Já disse também que se esse devedor fiduciante ele não quitou a obrigação, quer transmitir apenas os seus direitos para que outro assuma o financiamento, ou assuma a obrigação diante do credor fiduciário, esse credor deverá participar ou da escritura ou do instrumento realizado pela própria instituição financeira, se for um caso do sistema financeiro de habitação ou do sistema financeiro imobiliário do nosso país. Certo? A transmissão dos direitos com a repactuação da obrigação por um novo adquirente diante dessa instituição ou desse credor, precisa da participação desse credor, é o que está dito no artigo 29. Mas, no nosso caso, é diferente. Esse novo adquirente, ele quer pagar a integralidade do preço e ele não quer financiar mais com ninguém, nem assumir financiamento algum. Ele quer pagar a integralidade do preço, do valor do bem. Como fazer? Vamos lá. Primeira situação. A gente pode lavrar essa escritura, qualificando esse devedor fiduciante como outorgante e vendedor, o comprador como outorgado comprador. A gente identifica e atesta a capacidade das partes, não é? Descreve o bem, menciona que sobre ele pesa a alienação fiduciária, conforme R tal da matrícula tal. E aí, na forma de pagamento, se dirá que esse adquirente, parte do pagamento será destinada à quitação desse imóvel por meio do pagamento do boleto tal, emitido pela credora fiduciária, nos termos do referido R tal, da matrícula objeto da presente. Ok? E aí, quando isso acontecer, gente, o sujeito está lá, fez o PIX para o vendedor de uma parte, e a outra parte que pagou o boleto, o que é que vai existir? Esse credor fiduciário, após essa situação,
ele vai emitir um termo de quitação, a nossa escritura vai ficar pronta, ela não necessariamente vai ganhar, não imediatamente vai ganhar ingresso no registro de imóveis, porque precisará ser aguardado o envio ou a elaboração do termo de quitação por essa instituição credora, e a gente menciona isso na escritura, as partes, lógico, se todos estiverem de acordo, tá? Com essa situação, tá bom? Se todos estiverem confortáveis. O comprador, eu vou pagar, será que esse boleto é realmente um boleto fidedigno, verdadeiro? São questões, não é? Aí o vendedor, será que eu já vou transmitir, já vou outorgar a escritura? Será que o banco vai receber esse boleto? Não corre risco do valor voltar para o comprador? São situações que as partes podem questionar, não é? De todo jeito, se essa for uma situação aceita, um cenário aceito pelas partes, a gente vai deixar consignado que as partes estão cientes, lá nas declarações da escritura, ou em qualquer lugar da escritura, estão cientes que a escritura só estará apta ao ingresso no folho registral após o cancelamento da alienação fiduciária que pesa sobre o imóvel, que no momento oportuno, tão logo seja emitido o termo de quitação pela credora fiduciária, o mesmo será enviado concomitantemente à presente escritura ao oficial registrador imobiliário competente. Ok? É uma possibilidade. E tudo isso, todo esse texto, tecnicamente, como é isso, Davi? Isso tecnicamente é como uma condição suspensiva, não é? Que a eficácia do negócio ficará, estou vendo aqui o WhatsApp, cliente, aluno, ficará condicionada ao implemento dessas condições, certo? Segunda situação é quando, a despeito da alienação fiduciária ainda não estar cancelada, mas já existe um termo de quitação em mãos. Ele nos é apresentado para a lavratura da escritura, nós mencionamos isso, todo o valor imóvel já está quitado por parte desse vendedor, não é? Nós vamos lançar uma cláusula que está sendo enviado para o registro de imóveis o termo de quitação juntamente com a escritura de compra e venda. E o registrador vai praticar 2 atos, um de averbação de cancelamento da alienação fiduciária e o outro de registro da escritura que a gente lavrou. Ok? Beleza? Uma terceira situação, gente. Uma terceira situação é a gente lançar expressamente uma condição suspensiva, chamar todo esse acordo entre as partes de condição suspensiva, que na verdade nas outras situações já o era, né? Já era uma condição suspensiva, mas assim titular. E aí o comprador entregar o valor ao vendedor ou pagar o boleto, deixando tudo isso subordinado a uma condição suspensiva. A gente menciona tudo isso na forma de pagamento, num tópico seguinte, adiante, assim conforme estabelecido no preço acordado neste instrumento, a eficácia da presente escritura ficará condicionada à apresentação do termo de quitação. Pode
trazer ali alguma penalidade, alguma cláusula penal para quem não cumprir. O outorgante vendedor, uma declaração importante, gente. O outorgante vendedor declara que envidará máximos esforços para a obtenção do termo de quitação diante do credor fiduciário em tempo hábil, oportuno, tanto quanto o mais rápido possível, com a cláusula mais geral, mas pelo menos há um comprometimento moral ali no texto, de alguma forma, não é? Sob pena de, no prazo, aí não, uma cláusula penal, sob pena de, no prazo de até tantos dias, se assim não for realizado, se não for apresentado o termo de quitação, incorrerá o outorgante vendedor em tantos por cento de multa, no valor aplicado de multa, no montante de tanto. Tá certo? Então, são formas de instrumentalizar essa compra e venda de um bem imóvel sobre o qual pesa uma alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária inverte a lógica da propriedade, é uma propriedade resolúvel, a gente já começou tudo isso aqui. O mesmo não se aplica a outros gravames, gente, nem às hipotecas, por exemplo. Não existe... lembrando, nós trouxemos 3 situações aqui, 3 formas de instrumentalizar o negócio, mas começamos o nosso encontro falando da transmissão dos direitos de devedor fiduciante. Alguém para assumir essa obrigação, e não necessariamente vai adquirir a propriedade imobiliária plena, mas vai seguir na obrigação. Aí sim precisa da atuação do credor participando ali do ato. O que não ocorre quando o imóvel está gravado com hipoteca e outros ônus e ou gravames, não é? Salvo penhora ensejada pela fazenda, pela União, não é? Tá certo? Então, em relação às hipotecas, e a quaisquer outros ônus, a gente vai sempre descrever o bem, mencionar que esse ônus existe e que o adquirente está ciente da existência dele, não é? Existem alguns códigos de normas que falam que a menção a ônus eventualmente existentes e ou restrições, averbações que tragam relevância, que necessitem de esclarecimentos ao adquirente, da situação jurídica existente. Então, existem restrições urbanísticas, questões muito específicas em determinados loteamentos com controle de acesso, limitações ao direito de construir naquela localidade, tá certo? Aí existem as servidões, as penhoras, as hipotecas, as cédulas de crédito as mais diversas. Nada disso põe óbice à transmissão imobiliária, desde que o adquirente esteja ciente da situação e tudo isso seja consignado no ato notarial. Tá certo? Alguém aqui de algum dos nossos programas de ensino? Mário, boa noite. Eliezer, Maria Helena. Novamente, Paulo, boa noite. Alguém quer trazer alguma dúvida? Algum comentário? Semana passada a gente trouxe um assunto super interessante. Nos empolgamos aqui, estendemos o conteúdo. Foi sobre a procuração que traz poderes para contratar consigo mesmo versus a procuração em causa própria. Assunto de extrema relevância. Deixo aqui o convite para todos vocês assistirem, tá? Vou buscar aqui o nosso grupo de alunos, ver se alguém tem algumas dúvidas aqui e tratar com vocês. Aproveitar que a gente está aqui, está com esse tempinho, né? Hoje alguém perguntou no nosso grupo lá da Escola de Minutas como é a questão da... Interessante essa questão, viu, gente? Como é a questão da fiscalização do imposto de transmissão na seção historiada. O que é a seção historiada? É um nome coloquial
na praxe notarial para as sessões que existiram ou existiu, para a sessão que existiu na forma particular, e tudo isso vai ser circunstanciado, um tópicozinho na escritura chamado do histórico, antes da parte dispositiva, da compra e venda. O vendedor, o otorgante vendedor vende ao otorgado comprador pelo preço de tanto. Antes disso, se conta a historinha de que o proprietário, que consta lá na matrícula, comprometeu aquele bem imóvel, comprometeu-se a venda daquele bem imóvel a Beltrano, Beltrano, por sua vez, cedeu seus direitos de aquisição ao comprador que figurará no ato notarial. E a gente só conta essa historinha de forma que o proprietário, que é apontado na matrícula, já outorga a escritura diretamente ao otorgado comprador. É possível, no nosso entender, perfeitamente possível. E a pergunta que surgiu lá no nosso grupo hoje é: isso é fato gerador de ITBI? Para as prefeituras, e nós temos mais de 5 mil leis versando sobre o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, né? Sempre esses instrumentos particulares, eles, a transmissão desses direitos por instrumentos particulares representam fato gerador, mas nós sabemos que o entendimento do STF é que o fato gerador realmente do tributo é quando do registro, o que nos deixa em uma certa saia justa, porque a gente precisa cumprir a legalidade estrita, e mesmo o STF já tendo dito que o fato gerador do ITBI é lá no momento do registro, as leis não mudaram, né? E a gente precisa cumprir essa legalidade estrita. E então a gente fica naquele meio do caminho. O que é que nós temos aqui hoje para o Estado de São Paulo? Tem predominado o entendimento de que se esse instrumento inicial, e aí a gente vai ter que analisar a situação de cada local, tá, gente? Se esse instrumento inicial ele não estava registrado na matrícula, no momento da sessão, o tabelião, se essa sessão for historiada, não precisa fiscalizar. Para quem entende dessa forma, nós entendemos dessa forma, e inclusive tem sido esse um entendimento predominante aqui no Estado de São Paulo, não precisaria fiscalizar o imposto de transmissão na sessão historiada de um instrumento particular que não está registrado na matrícula, porque não gerou, se não está registrado, não gerou direito real. Uma outra situação, e aí eu respondi isso para o aluno, mas existem outras situações. Por exemplo, o instrumento originário não está registrado, vocês estão me acompanhando aqui, né, gente? O instrumento originário não está registrado, mas nos é requerido que seja lavrada não uma compra e venda com a sessão historiada. E quem está iniciando nos cartórios, né, pode confundir esses termos, porque uma compra e venda com sessão historiada, tecnicamente, é uma compra e venda, não é compra. Nós não praticamos o ato de cessão nesse caso. É o nome coloquial, vulgar, para esse tipo de ato. Mas nós temos a situação da compra e venda com sessão mesmo, em que não houve uma sessão prévia, aquele compromissário comprador, o promissário comprador, comparece no nosso ato cedendo seus direitos para aquele que figurará como comprador na escritura. Então, nós vamos lavrar uma compra e venda com sessão. Nesse caso, mesmo esse compromisso não estando registrado na matrícula, como nós vamos praticar o ato, me parece prudente que nós fiscalizemos esse ITBI sim, tá? Mesmo sabendo o entendimento do STF, mesmo sabendo que esse instrumento originário, a promessa ou compromisso, não está registrado, mas porque nós estamos praticando
ali o ato de cessão e estamos cumprindo, portanto, a legalidade estrita, aquilo que está previsto na lei do município, no qual está inserido o imóvel objeto lá da escritura. Certo? Então, a gente sabe que esse assunto tem pano para manga, como se diz, né? Então, essa foi uma das perguntas hoje lá no grupo da Escola de Minutas. Lembrando, viu, gente, que a gente tá sábado tem balcão nota 10 com o professor Alberto, programação intensa, nossas a gente tem feito uma mentoria com alunos selecionados, titulares, gestores de cartório. O sujeito aplica preenche um questionário, ciente do empenho que deverá ter também, e aí a gente faz uma seleção para que exista esse acompanhamento pelo nosso time, tá? Estou procurando as dúvidas aqui na Escola de Minutas. Só um instante. Houve uma pergunta hoje também. Se o advogado, ele pode... Como foi? Foi uma procuração, papá. Legal essa pergunta. Pessoal, procuração para advogado com possibilidade de negociar precatório. É possível? É possível. Lembrando, gente, que nas procurações existe a procuração ad negócio e ad judícia. E existe a procuração ad judícia et extra, ou seja, aquela procuração ad judícia, aquela procuração outorgada ao advogado para que ele represente os interesses do outorgante em juízo. A gente aprende, inclusive, lá no curso de procurações, curso ao vivo, ou na Escola de Minutas, ou dentro do projeto Meu Cartório Treinado para os Cartórios Parceiros, que o simples fato da gente lavrar uma procuração ad judícia não tem R, não dá amplos poderes ao advogado, porque confessar, transigir, dar quitação, tudo isso a gente precisa acrescentar no corpo da procuração, se esse for o desejo do outorgante, certo? E ainda mais para negociar esse ativo ou esse direito decorrente do precatório. Pessoal, procuração para advogado com possibilidade de negociar precatório. Isso deverá estar ali expressamente estabelecido na procuração. É possível. E aí, antecipando a dúvida do aluno, eu até discorri da seguinte forma. Pode ser que esse advogado queira ele mesmo adquirir esse precatório. E aí, como é que a gente vai ter que lavrar essa procuração, gente? É uma procuração que dá poderes para o advogado contratar consigo mesmo. Correto? Ele vai ter poder para contratar consigo mesmo. Então, a gente vai... O outorgante outorga poderes ad judícia et extra em relação ao precatório de número tal, a descrição de todo o precatório, podendo, inclusive, contratar consigo mesmo nos termos do artigo 117 do Código Civil. Tá certo? O que mais? Deixa eu achar outra dúvida aqui do pessoal. Aí tem os debates e questões de código de normas. Pessoal aqui falando do ENAC. Inclusive, a professora Alice teve uma live, tá? Segunda-feira, comentando o RCPN no ENAC, tá? Tá aqui no nosso canal.
pessoal perguntando, uma aluna perguntando sobre chancela mecânica. Vou até escrever para ela aqui. Meu Deus, que raro. Eu já estou escrevendo para ela. Vou pedir para o professor Matheus, para o professor Matheus, enviar material. Foi ótimo, Marilane. Que legal, que legal. A professora Liz é um show, né? Ela é um show. Ela é uma enciclopédia do RCPN, viu? Deixa eu ver essa aqui da Patrícia. Estou com uma dúvida e gostaria de contar com a colaboração de vocês. Trata-se de uma escritura de pacto antinupcial com a adoção do regime da comunhão universal de bens. As partes solicitam que constem expressamente na escritura tanto os bens comuns quanto os bens particulares de cada um. Alguém já lavrou escritura com essas características? Se possível, compartilhar um modelo, O que é que acontece? Interessantíssima essa questão. Interessantíssima essa questão. O que é que acontece, gente? Muitas vezes, o casal, ciente de que podem combinar regime de bens, certo? Podem combinar regime de bens e sabendo, olha só que esperteza, tá? Os advogados vão montando as situações. Foi esse caso aqui. Eu vou até comentar esse caso aqui da Patrícia e quando terminar a aula eu vou mandar uma mensagem para ela. Quando se casa no regime da separação de bens, não é? Em virtude do divórcio, cada um leva o que é seu. Ok, mas na sucessão, esse cônjuge sobrevivente ou convivente, ele é herdeiro, concorrendo inclusive com os descendentes do falecido, certo? E aí, muitas vezes se busca eleger o regime da comunhão universal de bens e trazer algumas exceções para determinados bens, para afastar só em determinados bens aquilo que eles já estão levando consigo, aquilo que eles já têm, aí eles afastam da comunhão universal de bens. Enfim, é uma forma dos bens adquiridos na constância do casamento, esse cônjuge ser só meeiro e não herdeiro, e eles se comprometem lá de adquirir conjuntamente os bens, entendem? Então, eles colocam as cláusulas rebuscadas em relação à comunhão universal de bens e excluem alguns bens da comunhão. Percebem? Estão me fazendo entender? Porque se simplesmente fizessem um pacto dispondo como o regime de bens que vai ou iria reger a união fosse o da separação de bens, o cônjuge sobrevivente já seria necessariamente herdeiro do outro, herdeiro concorrendo com os descendentes, né? Beleza, gente? Foi show, foi show. Queria trazer essa questão da compra e venda com alienação fiduciária, porque eu sei que ajuda no nosso dia a dia e a gente já pode transmitir aí aos nossos clientes, tá certo? Gente, obrigado pelo contato. Lembrando aí de nos acompanhar, porque tem muita novidade para o mês de outubro. Hoje o cansaço bateu. Eu cheguei em casa ontem do cartório, adivinhe, 2h da manhã, vocês acreditam? Tinha tanta coisa, eu precisava alinhar tanta coisa, que eu disse, não, só saio daqui quando eu fizer isso. E assim foi. E graças a Deus está tudo em paz. Não é? Bom demais. Por isso que a gente conversa com vocês daquilo que a gente vive. Gente, obrigado. Maria, Marilane, Eliezer,
Lucinéia, Paulo, sempre bom estar com vocês. Show? Vamos lá, então. Agora eu vou comer uma pipoquinha ali com minha filha. Abraço, gente. Cheiro no coração. Tchau, tchau.